A deterioração da Igreja. Já no século I, muitos problemas de ordem doutrinária e prática eram enfrentados pelas igrejas. As tendências judaizantes, que são aquelas exigências de observância do cerimonialismo judaico, e o docetismo, que é uma palavra bem diferente, mas era uma corrente de pensamento que negava a encarnação de Cristo e ensinava que os aspectos de sua suposta natureza humana eram apenas aparentes, colocavam em xeque a pregação dos apóstolos e ameaçavam a estabilidade da Igreja. A partir do século II, a filosofia gnóstica, que é a combinação de tradições religiosas orientais com filosofia grega e cristianismo, também se tornou uma grande ameaça à Igreja, pois atacava pontos centrais da fé cristã. Nas cartas de Apocalipse 2 e 3, o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, que morreu por volta do ano 98, mostra que algumas das igrejas da Ásia Menor, já naquele tempo, estavam ameaçadas. Esse é um risco que sempre ameaçou as comunidades cristãs. Contudo, muitas comunidades têm permanecido fiéis à tradição dos apóstolos e há sempre o apelo da parte do Senhor, que diz: "Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras." Apocalipse 2, versículo 5. Tópicos para reflexão. Muitos foram os fatores que ameaçaram a Igreja. Alguns serviram para o seu fortalecimento e a consolidação da fé cristã. Outros, porém, contribuíram para o enfraquecimento e a perda das qualidades cristãs. Vejamos. Primeiro, as ameaças internas, as heresias. A fé cristã foi ameaçada por concepções teológicas originadas dentro da própria Igreja. Vamos conhecê-las? Arianismo surgiu no século IV com um sacerdote norte-africano chamado Ário, que resistia à doutrina da natureza divina de Cristo. Foi combatido nos concílios de Nicéia no ano 325 e o concílio de Constantinopla no ano 381, vindo a se enfraquecer. Somente no fim do século VII, a ortodoxia, ou seja, a doutrina sadia, finalmente amorteceu o arianismo. Apolinarismo surgiu no século IV com Apolinário, um jovem cristão de rara inteligência e reconhecida piedade. O apolinarismo foi o precursor das grandes lutas cristológicas que lançaram Antioquia contra Alexandria, duas regiões, tendo Roma por árbitro. E o resultado final foi o cisma monoficista permanente da cristandade, depois do Concílio de Calcedônia, em 451. Nestorianismo surgiu no século V com Nestório, bispo de Constantinopla, que estudou em Antioquia e abraçou as ideias de Teodoro. Combateu de forma ferrenha o arianismo. Porém, sua polêmica com a Igreja se deu não em função da situação de Cristo na Trindade, mas em relação à encarnação. Ele defendia que, tendo Jesus uma natureza divina e uma natureza humana, Maria seria mãe apenas do Jesus humano, não podendo, portanto, ser chamada Mãe de Deus. Quanto à atribuição desse título a Maria, os protestantes também discordam da posição católica. Monoficismo, doutrina sustentada por um monge de Constantinopla chamado Eutiquis, do século V. Combateu implacavelmente o nestorianismo, caindo no extremo de negar as duas naturezas em Cristo. Afirmava que a natureza divina havia absorvido a natureza humana, anulando-a, portanto. Pode-se dizer que as raízes do monoficismo estavam no antigo docetismo. Esses embates resultaram, por um lado, em perdas na comunhão cristã, por outro lado, significaram ganhos doutrinários. É uma pena, porém, que nem sempre tenha sido possível seguir a verdade em amor. Assista no próximo vídeo a continuação dessa série, para o nosso segundo tema. Aqui é o professor Guilherme Alves, um forte abraço e até lá! Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.